Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Revolução Francesa. E vejam, o cenário que eu escolhi aqui é Paris de 1889. A gente costuma ver a Revolução Francesa nos livros de história, mas hoje eu vou mostrar para vocês aqui nesse jogo, né? A gente literalmente caminha pelo caos que mudou o mundo moderno, né? A gente tem uma passagem aí da Idade Média para a Idade Moderna. Enquanto eu mostro um pouco desse começo do jogo, eu vou contar para vocês o que estava acontecendo de verdade, algumas curiosidades sobre o nosso protagonista, né, o Arnold, que é esse cara aí que aparece no jogo. Olhe para essas ruas, né? A gente no final do século XVIII, a França estava destruída, né? O rei Luís XVI tinha gastado rios de dinheiro em guerras, né? Inclusive ajudando na independência dos Estados Unidos, que nós já vimos, né? Aqui em sala de aula, e a fome estava matando a população. O gatilho não foi só a fome, né? O que assim não é só por isso que teve a revolução, mas também pela desigualdade que o povo vivia. O clero e a nobreza não pagavam impostos. Então, o povo é que carregava o país nas costas. Quando o rei convocou os Estados Gerais em 1789 para tentar resolver essa crise, ele não esperava que o terceiro estado, o povo, fosse se rebelar, né, e criar sua própria assembleia. Agora falando aí do nosso herói, né, o Arnold. Muita gente acha que ele é só um Enzio francês, mas o Arnold tem uma história bem mais trágica, né? Ele é um franco-austríaco, o pai dele era um assassino francês, mas a mãe era austríaca e o abandonou ainda quando era pequeno, né? Após a morte do pai dele, ele foi criado por um grão-mestre, um templário, né? O de la Serre. Imagina o conflito. Ele cresceu no coração da ordem inimiga sem saber. E ainda se apaixonou pela Elise, né? Que é uma templária convicta. No jogo, a busca do Arnold é muito mais por redenção pessoal do que por política pura. Essa cena aí que a gente está vendo agora é bem icônica, né? A tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789. No jogo, o Arnold escapa da prisão bem no meio do caos, né? Na vida real, a Bastilha era uma prisão política e ela simbolizava o poder absoluto do rei. Lembra que eu falei sobre o absolutismo monárquico, como o rei governava de forma autoritária, né? Negligenciando outras ideias, ele não aceitava que ninguém participasse do seu governo, tanto que ele dizia, né, que só ele é que tomava as decisões. Sabia que no dia da queda da Bastilha havia apenas 7 presos lá dentro, né? Era como um presídio, né, que existia na França. O povo não foi lá para libertar milhares de pessoas, mas sim o interesse era pegar a pólvora que estava estocada lá dentro da Bastilha, né? Eles precisavam de munição para os fuzis, né, para que tinham roubado do palácio e para poder, né, começar a Revolução Francesa. Um detalhe assim bem absurdo desse jogo é que a equipe, né, passou 2 anos só modelando a Catedral de Notre Dame. Ela foi recriada em escala de quase 1 por 1. Recentemente, quando a Catedral Real sofreu aquele incêndio em 2019, os modelos digitais do jogo foram citados como uma possível base de consulta para a reconstrução, de tão parecido que os gráficos ficaram, né? A Revolução Francesa, ela foi um período cinzento. Não existia lado totalmente bom ou totalmente mal. E o jogo mostra isso através da visão dos assassinos e templários, tentando controlar o destino da França, né? Então é isso, pessoal. A gente vai aprender sobre a Revolução Francesa nas próximas aulas. Eu espero que vocês consigam entender e aproveitar o máximo possível desse conteúdo, porque é uma coisa que reflete até os dias de hoje, né? Explica muitas questões que nós conhecemos hoje em dia e dá base para outros conhecimentos.